Olá, o nosso artigo ele tem por título Desenvolvimento Profissional Docente Centrado na Escola, DPDCE, Mudança de Lugar ou de Paradigma? Como autora estou eu, Ildenete Jesus Alves Costa, sou mestranda em Ensino Tecnológico pelo PPJET-FAM, e a professora Rosa Oliveira Marins Azevedo, que é professora do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM. A nossa motivação para participarmos do CET 2022, primeiro é porque, como parte do PPJET, é um dos quesitos para a integralização dos créditos, e também por entendermos a importância desse trabalho na divulgação científica, no debate de novas possibilidades para se pensar a formação de professores nesse contexto do século XXI. Então, como eu falei, o nosso trabalho tem por título Desenvolvimento Profissional Docente Centrado na Escola, DPDCE, Mudança de Lugar ou de Paradigma. Esse texto ele deriva do recorte da minha pesquisa de mestrado, que está em curso no PPJET-FAM, que tem como título Desenvolvimento Profissional Docente Centrado na Escola, Vivências de uma Construção Colaborativa em uma Escola Pública de Manaus. Então, o texto ele objetiva abordar o desenvolvimento profissional docente centrado na escola, o DPDCE, em dois aspectos, conceito e os seus pressupostos. Esse trabalho, para a construção desse trabalho, a nossa metodologia foi através de uma pesquisa bibliográfica em livros, tendo como autores principais o Marcelo Garcia, 1999, o Day, 2001, o Novo, 2009 e Bernon, 2011. Esses foram os principais, mas nós também temos outros autores. Fizemos também consultas nas bases de dados do Google Acadêmico, a Biblioteca de Teses e Dissertações, BDTD, e o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, no período de julho a setembro de 2021. Qual a estratégia utilizada? A partir do que nós queríamos enxergar, que era entender esse conceito de DPDCE, entender esses pressupostos, entender a sua importância dentro da formação de professores no Brasil. Então, nós procuramos fazer um diálogo a respeito desse conceito e vermos nessas pesquisas se já haviam pesquisas realizadas no Brasil, dentro do período de 2010 a 2020. Então, a partir dos critérios de pesquisas adotados, nós chegamos a Paula 2020, o Amador 2019, Bittencourt 2019, Fontoura 2018 e Nunes 2018, que são pesquisas que abordam a formação centrada na escola e trazem para nós um olhar de possibilidades, de utilizar o desenvolvimento profissional docente, centrando a escola como espaço de formação, não só para os alunos, como também para os professores. Então, o conceito de DPD, Desenvolvimento Profissional Docente, ele é central em Marcelo Garcia, em 1999, também em 2009, Day, 2001, a Judith Sachs, 2009 e Diniz Pereira, 2019. Então, o que vem ser esse DPD? O DPD, ele parte do entendimento de que a formação de professores, ela é um contínuo formativo, inicia com a graduação, mas perdura ao longo de toda a vivência profissional. Não há essa dicotomia entre formação inicial e formação continuada, é um contínuo formativo, de suma importância para que esse professor ele vá acompanhando as modificações do mundo, as modificações dos conhecimentos pedagógicos, mas não só para melhorar a sua prática, mas sim para se transformar e transformar as suas práticas, ele como protagonista do seu processo de formação e não como coadjuvante. Então, o desenvolvimento profissional docente, ele entende que a formação de professor, ela é primordial e tem que ter o professor no centro desse processo. E o que vem ser esse DPDCE? Bem, o DPDCE é entender essa formação tendo como espaço privilegiado a escola, porque é na escola que se desenvolve o fazer docente. Então, cada professor tem uma vivência de sala de aula, tem uma vivência dentro de uma escola. E esses conhecimentos, as problemáticas que ali existem, elas são primordiais para se pensar a formação de professor.
para se entender quais são as necessidades formativas desse professor para aquele contexto, quais são as problemáticas existentes nesse contexto e como o professor, não de forma isolada, mas junto com os seus pares, ele pode transformar aquele ambiente, pode transformar as suas práticas, pode produzir novos saberes, né, a partir do seu trabalho pedagógico, né? Então, temos essa discussão no Marcelo Garcia também, principalmente temos no Ibernon, que entende essa formação como uma formação dentro do fazer profissional do professor, o DEI 2001 e o NOVA 2009 e 2022. E o 2022, a gente entendeu que pensar a formação centrada na escola, partindo do diagnóstico, partindo das necessidades formativas, partindo do contexto, ela se configura como uma forma de proteger, de defender e de valorizar a escola, de propiciar autonomia para a escola e para os seus docentes. Então, quais são os pressupostos do DPDCE? O que é central? É só trazer qualquer formação para dentro da escola? Não. É uma formação que ela precisa ter um cunho crítico, ela precisa valorizar a escuta docente, ela precisa partir das necessidades formativas que esses docentes expressam e desse contexto. Ela pode utilizar diferentes estratégias formativas, desde que o professor esteja no centro dessa ação, porque a formação não é para ele, a formação é com ele, né? E essas formações, elas têm base dialógica, são formações reflexivas, tendo como central a colaboração entre pares. Então, é uma formação que encaminha a mudança, palavra central em todos os trabalhos que nós consultamos. Então, como resultado desse exercício investigativo, nós podemos compreender que o DPDCE ele é um tema emergente no Brasil, ele é relativamente bem novo no Brasil, embora já possua essa discussão em países europeus, norte-americanos. No Brasil ela é emergente, ela rompe com esses modelos formativos descontextualizados e instrumentalistas, né? E situa a formação ao longo da carreira como um contínuo, uma perspectiva que é crítica, que situa os docentes como protagonista e não receptores das formações. Então, muito mais que mudança de espaço, o DPCC é uma mudança de paradigma na forma de compreender, pensar e planejar, né, a formação docente, né, e desponta como uma contraproposta às tradicionais modelos de formação continuada historicamente desenvolvidos no Brasil. Então, respondendo à pergunta, o DPDCE não é só mudança de espaço, é mudança de paradigma sobre a formação de professores. Essas são algumas de nossas referências e convidamos vocês a lerem o nosso artigo na íntegra. Muito obrigada.